irmãos e irmãs de caminhada. Hoje nós falaremos das cartas de número 13 a 19, começando pelo epíteto apotropaios, que significa a que nos protege do mal. Essa carta mostra a silhueta de uma pessoa sendo atingida ou atacada por projéteis. No entanto, esses projéteis, eles eclodem antes de tocá-la. Ao que parece, há um campo de força, um casulo magnético que envolve essa figura. Ela parece, no primeiro momento, que está passiva. Mas se nós formos reparar, ela está com as palmas das mãos voltadas para frente, nos mostrando que ela está assim, numa posição de evocação, de chamamento. E ela não representa a deusa Hecate. A deusa Hecate é representada nesta carta pela luz, pela chama que arde no peito desta pessoa. E ela surge a partir dessa evocação, deste chamamento. E esse campo de força, então, ele é criado não pela deusa. Ele é criado pela pessoa que está evocando, chamando a deusa, ou fazendo a chama da deusa arder no seu coração. A carta não nos mostra quem é que lança os dados, os projéteis ali que está atacando, ou o que são, nem da onde vem. As cartas que vierem depois ou antes, no momento do oráculo, no jogo, é que poderá nos dar essa informação. Então, essa carta significa proteção. A proteção que a deusa nos dá, nos auxilia nessa proteção, mas a partir da nossa solicitação. Então, é preciso que eu faça algo para que a deusa venha me proteger. Esse algo é um chamamento, é uma evocação, ou o culto a deusa, a devoção à deusa, cria em torno de mim, ou criará em torno daquela pessoa um campo de força, um campo magnético, protegendo, como o próprio epíteto nos diz, protegendo de todo mal. A carta de número 14, Leaina, a leoa, a força. A deusa Hecate, como nós sabemos, ela é associada a vários animais, entre eles o leão. E isso a gente tem essa informação pelos oráculos caldeus. Apesar de muita coisa ter sido perdida no passar das eras, alguns fragmentos ainda chegaram até nós, nos dias de hoje. E nós temos nos oráculos caldeus, deusa Hecate, assim, às vezes ela é mais do que associada ao leão. Às vezes a figura dela aparece como sendo um próprio leão. Nessa carta, nós vemos a deusa Hecate em uma biga, sendo puxada por duas leoas. As leoas, elas trabalham muitas vezes muito mais do que os leões. Por quê? Porque elas caçam, elas criam os seus filhotes e às vezes até elas entram em luta contra os leões para defender os seus filhos. O leão que tem aí 2 a 3 vezes o tamanho de uma leoa. E quando nós pensamos em leões, quando a gente pensa no habitat dos leões, o que nos vem à nossa mente é a África, E a África, como nós sabemos, é um lugar quente, um lugar onde é muito ensolarado. Então, nessa carta, do frontal da deusa Hecate, veio uma luz muito forte, representando o sol. Também representa o fogo das tochas de Hecate, ou o fogo do qual arde o calor da savana. O leão, no horóscopo zodiacal, ele está associado ao fogo. É o signo de leão. Esta carta, ela nos lembra muito a carta O Carro, a carruagem, o arcano 7 do tarô. Onde aí o significado desta carta é muito semelhante ao da carruagem, no meu ver. Porque a carruagem, tanto essa carta como a carruagem, tem o significado de vá em frente. Pegue as rédeas da tua vida e vá em frente. Seja independente. Vá em busca dos teus sonhos, vá em busca dos seus projetos, vá à luta. Você tem a força necessária para isso. Então o significado dessa carta é isso, é a força, Lute por aquilo que você quer, porque você tem a força interior para alcançar esses objetivos. Hiero, o fogo sagrado.
Essa carta ela está relacionada com uma cerimônia que acontece no mundo todo, que são os fogos sagrados de Hecate. Essa cerimônia ela foi criada ou inspirada pela sacerdotisa de Hecate, Sorita d'Este, e vem sendo praticado no mundo todo na lua cheia de maio. Essa carta ela significa a união, né? Unidade, onde quer dizer que todos nós estamos relacionados uns com os outros. Em maio, então, nessa cerimônia, pessoas no mundo todo, sacerdotisas, sacerdotes, devotos de Hecate, acendem fogos. E isso acaba ocasionando uma ligação. Todos nós acabamos estando interligados uns com os outros no mundo todo, neste momento. E é justamente o que essa carta vem falar. Ela mostra uma fogueira no qual Hecate está no centro desta fogueira, erguendo duas tochas. Entre as duas tochas aparece uma figura que é uma flor. Essa flor é um dente de leão, que surge, que queima, que arde entre as duas tochas. E há várias pessoas à frente com os braços erguidos, recebendo este calor, esta força, essa energia que emana da deusa. Então, naquele momento, todos estão unidos, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. E tem uma curiosidade nesta imagem, que há, além das duas tochas, há uma terceira luz que emana da região púbica da deusa, formando um triângulo invertido. Essa luz, ela nos deixa dúvida se ela é a luz da fogueira que nós conseguimos visualizar entre as pernas da deusa, por entre as pernas da deusa, a luz do fogo da fogueira, ou se é uma própria luz que emana do sexo da deusa, da região sexual. Então, nos deixa essa dúvida. Mas, de qualquer forma, embora a gente veja, eu particularmente, vejo uma semelhança muito grande com essa carta, com a carta 20 do tarô, o julgamento, o seu significado é totalmente diferente. Essa carta quer dizer que tudo o que nós fazemos interfere de uma forma ou outra na vida dos outros. Porque nós não estamos isolados. Tudo está interligado. E o que um faz acaba atingindo uma outra pessoa. Então é a carta que fala de influência, fala de ligação, e que todos nós, todos os seres humanos, todo homem, toda mulher, e também toda a natureza, todo o universo, nós estamos interligados entre si. Dado Foros, o Dadóforos, a portadora das tochas, a guia. Esta carta de número 16, ela vem nos falar que as tochas, elas sempre foram usadas para iluminar. É o único objetivo pelo qual elas são acendidas, né? Você acende uma tocha para iluminar o caminho. No entanto, a luz dessa tocha, ela tem um alcance limitado. Ela não é infinita. Então ela mostra apenas alguns metros adiante. Essa carta mostra uma pessoa num túnel, portando uma tocha. Nós não sabemos se ela está indo em direção ao fundo, ao final do túnel, e lá há uma luz, ou se ela está indo em direção à entrada do túnel, e lá há uma luz que é a saída. Essa carta ela mostra muitas vezes que nós vamos ter dúvidas, ela indica dúvida, incerteza. Por quê? Porque a pessoa não está conseguindo ver o que está mais adiante. A sua visão, o seu conhecimento do que está além é limitado. E isso causa uma insegurança, né? Uma dúvida. E esse é o significado desta carta. A deusa Hecate, ela mostra a direção, mas é nós que escolhemos a velocidade com que vamos, se vamos e paramos, ou até onde vamos. A deusa ela não está aqui para fazer o seu trabalho. Ela está aqui para te guiar, te orientar. Então essa carta tem esse sentido, né? Também, além de dúvida, incerteza, mas também tem o significado de guia, né? De te guiar por um caminho, tá? Mas sempre deixando bem claro que a escolha de como ir, de que forma, em que velocidade é sempre nossa, né? E nós é que decidimos. Kleidokos, ou Kleidokos, a carta de número 17. A portadora das chaves. Desbloqueio. Essa carta mostra
a deusa Hecate sendo vista através de um buraco de uma fechadura. A deusa Hecate é a portadora das chaves cósmicas. Portanto, ela pode abrir todas ou qualquer porta, mas também pode fechá-las. Esta carta, ela aparece que, ao espiar por um buraco da fechadura, nós visualizamos a deusa Hecate no outro lado. Mas para chegar até ela, é preciso abrir a porta. Ao lado da fechadura, nós temos duas chaves, uma em cada lado. As chaves relacionadas com a deusa Hecate, associadas a ela, sempre são vistas com um desenho de estrófonos ou estrofalos. Estas, no entanto, elas possuem um pentagrama. Isso é mostrando a relação que existe da deusa Hecate com a bruxaria ou a feitiçaria. Por detrás da imagem da deusa Hecate, é possível ver ali uma galáxia, um universo, indicando que ao atravessar essa porta, nós nos deparamos com muitas opções, ou vamos nos deparar com um vasto universo que nos espera do outro lado. No entanto, para isso, você tem que abrir a porta. A palavra desbloqueio desta carta está se referindo também a portas que estão fechadas lá dentro de nós, já há muitos e muitos anos. E que às vezes com as chaves de Hecate é necessário que a gente abra estas portas e desbloqueie traumas de infância ou pessoas que nós talvez tenhamos que perdoar ou pedir perdão e deixar sair coisas que estão há muito tempo presas, presas em armários, presas em baús, enfim, lá no nosso interior. Por isso que chama-se desbloqueio. E finalmente, a carta de número 18, Clothine, a fiadeira do destino. Essa carta ela mostra 3 mulheres manipulando uma corda ou um fio. Diante delas, uma grande teia de aranha. E sobre a cabeça dessas 3 mulheres, o símbolo do infinito, Lemniscata. Esta carta, ela fala de destino. E ela nos lembra muito, ela está muito relacionada com a roda da fortuna do tarô. A própria teia lembra uma roda. Essas 3 mulheres também, elas estão relacionadas, ou me faz lembrar, as 3 deusas nórdicas, as 3 deusas nórdicas, Urd, Verdande e Skuld, que são as deusas que fiam os destinos dos homens, e que estão relacionadas cada uma com o passado, outra com o presente e outra com o futuro. O símbolo Lemniscata, que está sobre elas, nos dá essa ideia de atemporalidade. E a teia de aranha, ela nos lembra a roda de Sansara, do budismo, onde fala em nascimento, vida, morte e renascimento. Ou seja, continuidade. A roda da fortuna no tarô nos fala de causa e efeito. Esta carta também fala de causa e efeito. Então, escolhas feitas por nós no passado podem hoje, no presente, ser o retorno dessas escolhas, ser o resultado dessas escolhas. Essa carta fala de ação e reação e fala, como eu disse, de destino. Então muitas vezes nós perdemos tempo e energia lutando contra coisas que não podem ser mudadas, que não podem ser evitadas. Pois ações minhas, feitas, já estão, o seu resultado dessas ações já estão a caminho, ou já estão acontecendo. Então essa carta fala que muitas vezes o melhor, o mais sábio é aceitá-las. Aceitá-la no sentido de seguir aquele exemplo, aquele ditado popular. Se a vida está lhe dando, ou se você está lhe deu um limão, faça uma limonada. Então aproveite este momento para crescimento e aprendizado. Então, esse é o significado dessa carta, destino. Bom, irmãos e irmãs de caminhada, para o vídeo de hoje eram estas 6 cartas. Espero ter contribuído aí para esclarecer o significado de cada uma delas. E no próximo vídeo nós falaremos sobre mais 6 cartas. Então, até logo mais. Rea Hecate.